Quero falar hoje um pouco sobre a experiência que um jovem teve. Todo mundo sabe, como dizia minha avó, de cor e salteado a história. Mas toda vez que se fala dessa história, ela se renova, tem algo diferente para você aprender. Era um rapaz que cuidava de ovelhas. E ele comprava qualquer briga para defender as ovelhas. Brigou com o leão, brigou com o urso. E um dia Samuel foi à sua casa incumbido de ungir um novo rei para Israel. E ele chega nessa casa e ele fica surpreso ao ver os filhos de Jessé, que eles eram de porte físico bom, já eram guerreiros. Tanto que o primeiro que entrou, Samuel na hora pensou assim: certamente está aqui na minha frente o seu ungido, o Senhor, é ele que é o rei. E aí Deus fala: não atenta para a aparência. Vocês homens, vocês olham para a aparência, para o exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração. Não é esse. E todos eles passaram. Sabe quantos irmãos que Davi tinha? 7. Ele era o 8º. Mas deixa eu falar sobre isso no dia do aniversário da igreja. E aí se passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele pergunta: acabaram os filhos? Porque Deus não erra. Ele falou que tem um rei aqui dentro. Ah, tem um mais novo que está lá no pasto. Davi estava cuidando de ovelhas, enquanto todo mundo já estava se considerando o dono do trono. Ninguém estava olhando para Davi, ninguém estava lembrando de Davi, mas Deus já estava olhando Davi há muito tempo. Tem gente aqui essa noite que às vezes pensa que Deus não está vendo, que você não tem oportunidades, que você é esquecido, mas o Senhor nunca esqueceu de você. Você pode estar esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Porque Deus às vezes até escolhe o queridinho da mamãe, o queridinho da vovó, mas Ele é aquele que sempre vai se lembrar dos esquecidos pela família. E às vezes você está vivendo alguma estação que ninguém reconhece o que você fez. Você trabalha e ninguém agradece. Serve e ninguém percebe. Você chora escondido, luta escondido. Sabe onde você está? Como Davi no campo, lá na malhada. Mas o campo não é o fim da sua história. O campo geralmente é a universidade onde Deus prepara os grandes gigantes da fé. Ninguém está te vendo, mas Deus está te treinando. Ninguém está te vendo, mas Deus já está te preparando. Fala assim comigo: Davi foi ungido antes de ser promovido. Tem gente que pensa que a hora da unção já é a hora da promoção. Quando ele chega na casa dele, na hora Samuel olha para ele e fala: esse é o rei. Os irmãos ficaram: Davi? Alguém já disse algo bom sobre você? Alguém fez assim: fulano. Sabe que tem gente que está passando mal com você hoje porque ele olha para você e não admite você estar onde você está, você fazer o que você faz, porque a pessoa se acha tanto que pensa: não é possível que ele, que ela estão fazendo isso. Mas se esquece que quando Deus está na vida da pessoa, tudo pode acontecer. Porque Davi recebeu unção no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Mas não era ali uma promoção. Unção de rei, no capítulo 16. No capítulo 17, onde ele estava? No campo, no pasto de novo. A unção, fala comigo, a unção chegou antes da promoção. Deus já tinha decidido que Davi seria rei. Deus já sabia que ele ia ocupar um lugar que ele escolheu. Porque muitas vezes a gente quer o lugar, mas não quer o processo. Queremos
microfone, mas não queremos ficar no campo. Queremos púlpito, mas não queremos preparação. Queremos coroa, mas não queremos enfrentar ursos e leões. Então na caminhada vai ter urso, leão, vai ter processo, vai ter dificuldade, decepção. Muitos que comeram na sua mesa, participaram da sua intimidade, vão te abandonar no momento de dificuldade. Isso nunca aconteceu comigo, acho que é só com você. Deus pode ungir você para uma posição que você ainda não ocupa. A unção vem antes da promoção, presta atenção. A unção não significa que você chegou, mas significa prepare-se. Eu estou levando você para um lugar onde você ainda não chegou. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Davi aprendeu a vencer no anonimato. Ó, veio agora a conexão. Você quer ver que todos vejam a sua vitória em público? Primeiro tem que vencer no anonimato. Porque quando você tem vitória no anonimato, Deus testa o seu caráter para saber se pode te dar vitória em público. Quando apareceu o leão, quando apareceu o urso, Davi não estava numa plateia. Ele estava em um lugar isolado, não tinha ninguém para aplaudir. Não tinha câmera, não tinha Instagram, não tinha postagem. Era Davi, as ovelhas e Deus. E todos que se levantaram contra, Davi sempre venceu. E aí explica por que Davi, quando chega perto do gigante, o tamanho do gigante não impressionou ele. Porque ele já havia vencido batalhas grandiosas antes do gigante chegar. Não foi isso que ele disse para Saul? Saul falou, mas como que você vai enfrentar o gigante? Você é um menino. Ele falou assim, está lá em 1 Samuel 17:37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Aqui está o segredo. O que acontece? Davi não construiu sua fé naquilo que ainda não tinha acontecido. A fé dele foi construída naquilo que ele já havia passado. Quem se lembra dos livramentos de ontem, não se desespera diante dos Golias de hoje. Por quê? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Ah, irmão, você nunca vai cair se você se permanecer de joelhos.
Tem gente que precisa parar de olhar somente para o tamanho do problema e começar a se lembrar do tamanho dos livramentos. Se Ele te livrou antes, por que não livrará agora? Você que está aqui essa noite, todos já passaram por coisas que vocês acharam que nunca passariam. Já teve portas fechadas, dias que achou que não suportaria, mas Deus sempre te sustentou. Se Ele te trouxe até aqui, não vai te abandonar agora. Se Ele te tirou do Egito, não é o Mar Vermelho que é o fim, Ele abre o mar para você. Interessante que quando Davi foi ao campo de batalha, ele não foi lá para lutar, ele foi lá para levar pão para os seus irmãos e queijo para o capitão. Jessé fala: Davi, vai lá e leva comida para os seus irmãos. E aí ele chega lá e ouve Golias. Davi foi realizar uma pequena tarefa e encontrou uma grande oportunidade. Não vou nem olhar que vão falar que eu estou jogando indireto. Tem gente aqui que quer ter grande oportunidade, mas não assume nenhuma pequena tarefa. Ele primeiro assumiu uma tarefa para depois encontrar uma oportunidade. Ele foi levar pão e encontrou um gigante. Ei, eu estou dizendo algo para você. Pare de fugir, porque às vezes a oportunidade não é algo lindo que vai aparecer, é um gigante. Não é algo que vai te agradar, vai te machucar a oportunidade. Mas Davi nunca seria Davi que eu estou pregando hoje, falando dele milênios depois, se não tivesse enfrentado o gigante que virou a sua oportunidade de promoção. Amém? Você está indo levar o pão, mas pode ser que ele está te preparando para enfrentar o gigante. Então eu digo para você, nunca despreze uma pequena tarefa. Aliás, aquele que se acha grande demais para fazer pequenas tarefas, é pequeno demais para experimentar as grandes coisas de Deus. Vou repetir, que foi meio rápido. Aquele que se acha grande demais para assumir pequenas tarefas, é pequeno demais para que Deus dê grandes coisas para ele. Nunca despreze o lugar que Deus colocou você. Nunca diga assim, só isso. Porque talvez o só isso seja a porta que Deus preparou. Tem alguém aqui essa noite que já desperdiçou oportunidades raras, caras, porque desprezou a oportunidade. Ou correu achando que, não vou enfrentar esse problema. Ali estava uma oportunidade que você deixou passar. E esse gigante Golias não foi lá um dia, ele ficou desafiando 40 dias Israel. Ele vinha pela manhã e pela tarde, 40 dias. Imagina, irmão, que pressão psicológica. Tem gente que não aguenta um dia de pressão na internet. Pressão no Facebook, pressão no Instagram, pressão no TikTok, pressão no YouTube. Ali era um gigante falando assim, chegou o fim, irmão, é o seguinte, se não aparecer um homem aí para me derrubar, nós vamos pegar todos vocês. Mas se um homem aparecer e me derrubar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que nos entregar para vocês. Está faltando homens e mulheres para enfrentar gigantes. Está faltando pastores se levantarem de verdade, acreditar na Bíblia e realmente crer que quando orar, o enfermo será curado. Uma geração de crentes que está sendo acovardada, vivendo só o trivial e o medíocre, porque não tem coragem de enfrentar os grandes gigantes, porque não confia no Deus que o chamou. E aí todos dizem, cadê o homem? Tem homem não? Davi se apresenta. E Davi se apresenta. Sempre tem aquele sujeito, deve ter falado, Davi, você foi ungido para ser rei, rapaz. Você vai enfrentar gigante, olha o tamanho do cara, olha para o seu tamanho. Não enfrenta ele aqui não, porque senão você vai morrer e não assume o trono. Eu estou imaginando uma história, não está na Bíblia não, tá, irmão? Acho que Davi poderia ter falado assim, fica preocupado não, porque quem foi ungido para assumir o trono não morre no campo de batalha. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa
Deus não morre não, não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Presta bem atenção, Golias foi 40 dias, não é porque ele queria apenas vencer Israel. Ele queria convencer Israel de que Israel já estava derrotado. Vou repetir. Ele não foi 40 dias estrategicamente apenas para vencer Israel, mas para convencê-los primeiro que já estavam derrotados. Que se entrassem na batalha, o psicológico já tinha derrubado eles. Você não entendeu que a guerra é na mente? Que Satanás vem à mente, vem tentar destruir seus sonhos, sua ação, o seu caminhar, é sempre a batalha da mente. Porque antes de tentar derrotar alguém fisicamente, Satanás derrota ele psicologicamente. O inimigo tenta braços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Ei, ouça a voz. Quando você para de ouvir a voz do gigante e ouve a voz de Deus, você vai ter a vitória. A voz dos problemas. Porque ele diz, não vai dar certo, não tem jeito, acabou para você. Esse diagnóstico é final, não tem jeito, você vai morrer. Não. O Espírito Santo está dizendo, não deixe a voz do gigante ficar mais alta ou maior do que a voz de Deus na sua vida. Golias tinha uma armadura poderosa, mas Davi tinha experiência com Deus. Ele tinha uma armadura poderosa, mas Davi tinha intimidade com Deus. Ele tinha armadura poderosa e um físico violento, mas Davi tinha aliança e unção com Deus. E a descrição é violenta, né? Presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sabe, aquilo que parece ser impossível para você, porque era impossível para todos derrubar aquele gigante. Aquilo que parece impossível para você, Deus já considerou. Sabe por qual lado Deus enxerga o nosso problema? Ele não olha para o problema, ele sempre enxerga o lado da solução do problema. Fala com o seu irmão, começa a enxergar como Deus o lado da solução. Solução do problema. Davi não tinha armadura de Golias, não tinha lança de Golias, não tinha espada de Golias, não tinha experiência militar de Golias, mas ele tinha algo que Golias não tinha, uma aliança com Deus de Israel. Toda vez que o mar vermelho tiver, chamem logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder.
Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. E aí, Saul, não está na Bíblia, eu considero uma piada que Saul fez com Davi. Quando você vê a história de Saul, diz que ele era um dos homens mais altos de Israel. Davi não era. E aí vem Saul colocar uma armadura em Davi. Ó, isso é dedução minha, estou repetindo, não está na Bíblia. Dedução minha. Se eu pego o meu blazer e vou colocar no Mateus, meu filho, não vai nem aparecer as mãos dele. A manga desse, o braço assim, a manga está aqui, ó. Vai quase arrastar no chão esse blazer. Um cara que é alto, tem uma armadura pesada, vai colocar armadura no menino para quê? Para dizer assim, quer ver? Não aguenta nem minha armadura e diz que quer lutar com o gigante. Aí Davi, todo inocentão, pôs a armadura, falou: rei, não dá para usar isso aqui não, nunca usei, não está dando para... Não quero usar. Tem pessoas aqui que só não venceram na vida porque usaram armadura de derrotados. Saul era um rei rejeitado por Deus, não tinha mais a presença, mandava e desmandava, desobedecia a voz de Deus. Era um rei derrotado. Você pode estar com toda a armadura, sentado no trono de ouro, mas se a presença de Deus se foi, você já é derrotado. E aí, tem gente aqui que está com um problema no casamento. A mulher, em vez de conversar com uma mulher experimentada, a mulher de Deus, é conversar com aquela mulher: sai fora, homem não presta. Homem... Irmão, tem um monte de homem aqui nessa igreja. Os homens aqui prestam, não prestam? Irmãos, ó, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ter a visão, você vai enxergar o que eu enxergo. Você verá o que eu vejo. Agora abaixa a mão que eu vou te contar o que você vai ver. Você vai começar a ver copo no chão e vai pegar. Você vai ver lâmpada queimada onde você está servindo e vai tentar trocar aquela lâmpada. Você verá o ar-condicionado desligado no meio da igreja no calor e vai... Alguém me dá um controle que eu vou ligar esse ar-condicionado? Você vai enxergar o que eu enxergo. Quer ou não quer? São os olhos do pastor. Você vai enxergar uma gramínea nascendo no meio do cimento. Você não vai lá tirar. Ali no estacionamento. Você não queria ter a minha visão? Você vai lá, vai entrar no banheiro, acabou o papel, em vez de reclamar, você fala assim: tem um papel para eu colocar lá? Eita glória, ó, você viu que só tem um olha aí, mas não teve glória não. Aleluia. Tem pessoas tentando vencer suas batalhas usando métodos que Deus nunca mandou usar. Davi não podia vencer a batalha com aquela armadura. Ninguém mandou você usar o método que você está usando. Tenta imitar outras pessoas, tenta pregar como outras pessoas, ser como uma pessoa, tenta ter a personalidade de outra pessoa. Deus não precisa de uma cópia de Saul. Deus precisa de um Davi. Deus queria usar Davi de uma forma diferente. Você não precisa ser quem Deus não te chamou para ser. Seja aquilo que Deus colocou dentro de você. Davi tinha uma funda. Funda era para atirar pedras. Parecia pouco. Mas o pouco nas mãos de um homem de fé pode ser um instrumento de vitórias. Pergunta para o seu irmão: o que você tem nas mãos? Aí Davi foi lá, pegou 5 pedras. Você sabe a história. Está cheio de teoria sobre as 5 pedras. Fala que eram 5 gigantes e tá. Mas isso não vem ao caso agora. A realidade é que Davi se preparou para a batalha. Levou munição. E ele pegou aquilo que ele precisava. Mas não ficou apenas dizendo assim: ah, Deus vai fazer. Ele pegou as pedras, pegou a funda, foi para a batalha. Eu acho que quando Davi disse: eu vou enfrentar esse gigante, e se colocou diante daquele gigante, lá no céu
Deve ter ido um anjo lá. Senhor, é o seguinte, tem um menino lá na terra, foi o único que resolveu enfrentar o gigante. E ele disse assim, que está indo no nome do Senhor contra o gigante. Acho que Jesus, acho que o pai, eles levantaram, peraí, não é possível. Alguém acreditou. Alguém acreditou. Eu vou ter que... Anjo, desce lá e guia as mãos desse rapaz, que agora vai dar certo, porque ele acreditou. Ah, meu Deus. Sabe, a fé não é cruzar os braços esperando que Deus faça tudo, mas é fazer sua parte confiando que Deus fará aquilo que você não pode fazer. Tem alguém comigo aí? Davi fez o possível e Deus fez o impossível. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A palavra fala, 1 Samuel 17:48, Davi se apressou e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu, com Golias. A vitória não está na fuga e no isolamento, ela está em você enfrentar o embate. Sabe, fala com seu irmão, tem coisa que você vai ter que enfrentar. Talvez seja uma conversa, uma decisão, um medo, uma mudança, uma circunstância, uma oposição, uma situação que você vem adiando há tempos. É bom enfrentar o gigante, porque quando você foge dele, ele cresce, ele se fortalece. Mas quando você enfrenta o gigante no poder do nome de Jesus, ele vai diminuir diante de você. Davi não falou assim, eu vou vencer essa batalha porque eu sou bom, eu sou o cara. Não, ele falou, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava em Davi, Davi confiava em Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Acham que não podem, estão tristes porque está confiando em si mesmo. Fala assim, eu não posso, mas o meu Deus pode, e é no nome dele que eu vencerei as maiores batalhas que se levantarem contra a minha vida. Há poder, aleluia, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Davi não quis apenas vencer o gigante, o desejo dele sabe qual era? Para que todos soubessem que existe um Deus em Israel. Deus será glorificado na sua vitória. Essa teologia que Deus está permitindo acontecer isso aí para você sofrer, para você ficar doente, não, a teologia errada. A teologia errada é um dos inimigos das curas e milagres. Eu vou falar para vocês logo sobre os 5 inimigos da cura e dos milagres, mas não é hoje não. Ainda hoje, Golias, Deus te entregará na minha mão, para que toda a terra saiba que é um Deus em Israel. Olha, a motivação não era eu sou forte, eu sou o cara, vou mostrar que eu sou melhor, não, vou te mostrar que Deus está aqui, que Deus está na minha vida. Olha só, quando Deus abrir portas para você,
é para que saibam que há um Deus. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, é para que todos saibam que existe um Deus na sua vida. Quando Deus restaurar a sua família, é para que saibam que há Deus na sua vida. Quando Deus te levantar, para que saibam que existe um Deus. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Ei! Glória a Deus! Você sabia que depois que Davi jogou a pedra e acertou a cabeça do Golias, quando ele caiu, ele não caiu morto ainda. Davi vai lá e pega a própria espada de Golias e corta a sua cabeça, arranca a sua cabeça. Isso é muito forte, sabe por quê? Aquilo que o inimigo trouxe para intimidar você pode ser o instrumento da derrota dele. A arma que Golias traz para matar Davi foi a mesma arma que confirmou a vitória de Davi. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, porque essa é a herança de todos nós que do Senhor procede. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Tudo que foi preparado para te destruir vai terminar servindo de testemunho da sua vitória. Fala com o seu irmão: a calúnia não vai te destruir, a oposição não vai te matar, a porta fechada não vai te barrar, a luta não vai te destruir. Fala com ele assim: se Deus estiver com você, até aquilo que foi levantado contra você se transforma no seu testemunho. Ei, olha só, a verdade é: existem Golias? Existem problemas? Talvez alguém tenha chegado aqui essa noite com Golias na sua vida. Golias existe, mas Deus existe. Talvez o Golias seja um problema financeiro hoje na sua vida, uma crise familiar, uma porta fechada, uma enfermidade, uma luta ministerial, uma situação que você hoje não sabe como resolver.
E o inimigo está dizendo: você não vai conseguir, não tem jeito, acabou, você já era, você não é capaz. Sabia que tem uns parentes seus que estão doidos para falar bem de você? Só está esperando você ficar no caixão. Tem outros que querem te ver bem, só não querem ver você melhor do que eles. Você vai decidir ouvir qual voz, a de Deus ou de Golias? Porque Golias estava dizendo: eu vou te destruir. Mas Davi dizia: o Senhor te entregará nas minhas mãos hoje. Fala assim comigo: tudo depende do que eu falo. Deixa eu ensinar algo para vocês. Não existe milagre se um homem ou uma mulher não falar. Quando Jesus ia curar, ele falava: veja, ande, ressuscita. Uma palavra tem que ser liberada. Se a palavra que você está liberando é palavra de derrota, não vai dar, não aguento, não vai, não suporto mais isso, é isso que vai acontecer. Palavras são decretos e decretos se cumprem. Lá no Gênesis, Deus falou: haja luz, e viu que era bom. Haja isso, e viu que era bom. Ele falou, depois ele viu. O Gênesis é a base para quase tudo que você for pensar. Primeiro, fala que primeiro Deus falou, depois ele viu. Fala assim com o seu irmão: o que você quer ver? Vai depender do que você fala antes. Tem pessoas que vêm contar pra gente que a minha enfermidade, a minha doença, a minha... Uma vez eu fui fazer um exame foi estômago, né, endoscopia. Aí tinha uma senhora assim, eu vi que ela estava inquieta, querendo conversar. Aí ela falou: escuta, o que você tem? Eu falei: eu tô com essa queimação no estômago aí e tal. Fazendo endoscopia. Você tem que ver eu. Contou uma lista de umas 40 doenças lá. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso e aquilo. Eu falei: meu Deus, já está morta. Só esqueceu de deitar. Tem gente que tem orgulho de ficar falando do que está vendo, mas não fala do que quer ver. O crente que só fala daquilo que ele vê, não tem fé. Porque o crente que tem fé, só fala daquilo que ele quer ver. A ferida está aqui, mas eu já estou vendo cura. Você está... O que você está falando aí, médico? Câncer? Beleza, já estou vendo a cura. Se você pegar essa palavra e guardar no seu coração, o que vai acontecer é aquilo que você disse e acreditou. A fé pode ser negativa ou positiva. A fé positiva é poderosa, mas a negativa também é poderosa. E tem gente aqui que ouviu falar da mãe e do pai: você não vai ser nada, é por isso que não vai dar certo, que seu avô era assim, seu pai era assim, e está até hoje aqui acreditando, mas não acredita na palavra de Deus. Porque na família de Davi, todos esqueceram dele. E quando ele chegou ali e foi ungido, e o azeite foi derramado, os irmãos ficaram indignados. Davi não vai ser rei. Davi não pode ser rei. Davi não tem preparo para ser rei. Davi não pode. Como que eu sei disso? Porque lá na frente ele escreveu um salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada tenho falta. Aí ele vai falando, diz assim: preparas-me. Porque é o seguinte, quando Davi é ungido, tinha uma mesa preparada e o profeta disse, o homem de Deus diz: ninguém senta nessa mesa enquanto esse menino não chegar. Davi nem sabia disso, ele estava no pasto. Quero liberar sobre a sua vida uma palavra. Um dia que você não espera, num lugar onde você não sonhou, alguém vai te honrar na sua ausência, no meio daqueles que te desprezaram, daqueles que não acreditam em você. Deus vai levantar essa pessoa. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, a unção aconteceu, com certeza eles foram para a mesa. Mas Davi, quando ele é ungido, eu tenho certeza que ele, ao abrir os seus olhos, viu o olhar de indignação dos seus irmãos. Aí ele diz:
unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele falou: preparas-me uma mesa diante dos meus. Lembranças de Davi. Porque Jesus mesmo disse: os inimigos serão da tua própria casa. Lembrando de Davi, lembrando dessa situação e de outras mais. E aí, vai ouvir a voz do gigante ou de Deus? Meu Deus. Tem pessoas tentando desanimar porque ela só vê o que você é hoje. Mas você tem que focar naquilo que Deus viu que você será. E o diabo quer que você olhe para quem você é hoje, para não enxergar quem você será amanhã. Daqui um ano, você estará irreconhecível. Melhor fisicamente, melhor espiritualmente, melhor financeiramente. Por falar em financeiramente, Deus Ele está lá em cima assim, procurando quem Ele quer enriquecer. São as pessoas que vão se enriquecer porque tem um coração na obra de Deus. Porque é o seguinte, irmãos, vai pintar um terreno novo, vai pintar algo novo. E eu estou avisando, Deus só enriquece quem entra nas doideiras do pastor. Seja qual for o preço, vou assinar contrato e Deus que deu o jeito dele, porque Ele vai dar. Olha só, vai acontecer. Eu marquei, alguém me procurou. Eu estou indo, domingo 11 da manhã, aonde você um dia, há 2 anos atrás, sonhou que estaríamos. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou. E a sorte, sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Pode se sentar. Só lembrando os nossos visitantes aqui que no mês da gratidão, todo culto ele é um pouco mais longo mesmo. Quando acabar o mês da gratidão, eles continuam mais longos também. Talvez hoje você esteja no campo cuidando das ovelhas, mas existe o dia de estar no campo e o dia de encontrar o palácio. Existe o dia de estar no anonimato e o dia de cumprimento de propósito. Existe o tempo de preparação para depois um tempo de oportunidades. Existe um dia que o menino encontra o gigante. Quando esse dia chegar, não será a sua força que fará a diferença, será a presença de Deus na sua vida. Levante-se para enfrentar o seu Golias. Eu não sei qual é o seu Golias, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para que você não seja mais intimidado por esse Golias. Deus te trouxe aqui para te lembrar: o gigante é grande, mas o meu Deus é maior. O problema é grande, mas Deus é maior. A crise é grande, mas Deus é maior. A oposição é grande, mas Deus é maior. A porta fechou, mas Deus continua sendo Deus.
O diagnóstico veio do médico, mas Deus continua sendo Deus. A luta pode durar 40 dias, mas não vai durar para sempre. Deus está procurando nessa noite alguns Davis que se levantem e digam: eu não vou fugir do meu Golias. Eu vou enfrentá-lo não na minha força, na minha capacidade, mas não na minha experiência. Eu vou enfrentar na força do Senhor dos Exércitos. Porque o mesmo Deus que estava com Davi no campo, estava com ele na batalha. O mesmo Deus que estava com você em lugares que ninguém nunca imaginou, no seu sofrimento, está com você no dia da vitória na sua batalha. O Deus que fechou a boca de leões, derrubou gigantes, levantou reis e tirou reis do trono, continua sendo Deus hoje. Sabe, o gigante que entrou na sua história fazendo barulho, vai ter que sair da sua história carregando o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. A última palavra não pertence ao gigante, ela pertence a Deus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então pare de olhar para o tamanho do gigante e lembre-se do tamanho do Deus que você serve. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou